Olá pessoal, Moisés Cândido com vocês mais uma vez. Bora falar um pouquinho sobre Salomão. Foi o rei de Israel entre os anos 970 e 930 a.C. A sua grande obra foi a edificação do primeiro templo de Jerusalém. Salomão, cujo nome vem do hebraico Shalom, paz, era o filho de Batseba e Davi, que reinou durante 40 anos as 12 tribos que formavam o povo hebreu e que se reuniram na região da Palestina. Os fatos de sua vida estão narrados nos livros bíblicos, como em 1 Reis e 2 Crônica. Pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe o seu like, que o YouTube vai te avisar dos próximos vídeos. E também visita lá a playlist do canal. Depois da morte de Davi, seu filho, Salomão subiu ao trono com apenas 20 anos de idade, ungido rei pelo sumo sacerdote. Apesar da sua juventude, era um sábio conhecido e respeitado em todo o reino. Diz a Bíblia que seu coração era cheio de sabedoria, que Deus concedeu a Salomão sabedoria e inteligência extraordinárias. Salomão herdou de seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital de seu reino. Salomão criou uma administração unitária na desértica região de Negev. Organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos. Na margem do Mar Morto, explorava a existência do sal. Promoveu o comércio de cavalos entre Cilícia e o Egito. Introduziu no exército os carros puxados a cavalos e estabeleceu uma rede de transporte. No Golfo da Acaba, Salomão construiu o porto Azion-Geber, próximo ao Eilat, para comercializar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir corresponde àquele país asiático. Alguns arqueólogos encontraram ruínas no porto de Salomão, na costa do Golfo de Acaba. Conforme diz a Bíblia, que dá a Israel de hoje o acesso marítimo à África e à Ásia. Pouco a pouco a riqueza de Salomão aumentava. Tinha enormes palácios em Jerusalém, residências de verão nas montanhas do Líbano. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia, de acordo com os costumes da época, mas também por conveniência política. Salomão desposou filhas de príncipes moabitas, edomitas, hititas e de outros povos que cercavam Judá e Israel. Salomão, que reinou entre 970 e 930 a.C., de acordo com os livros do Segundo Rei, chegou a ter 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Apesar de jovem, Salomão era um sábio conhecido e respeitado por toda a região. Até de terras muito distantes vinha nobres príncipes em busca do conselho de Salomão. Diz a Bíblia que de fato pronunciou 3.000 sentenças e que ele tratava com a mesma igualdade os seus súditos e os estrangeiros, os ricos e os pobres, que louvavam a Jafé, Deus onipresente dos judeus. Entre as visitas famosas conta com a rainha de Sabá. Supõem os historiadores que ela reinava uma região africana nas margens do Mar Vermelho. Os etíopes acreditam que seus imperadores nasceram dos descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. São estimados em 1.005 os cânticos escritos pelo rei Salomão. Acredita-se que é de sua autoria os livros bíblicos Eclesiastes, Provérbio e Cântico dos Cânticos, além do Salmo 127, mas só existe certeza quanto aos provérbios, que foram recolhidos pela tradição judaica em um livro depois canonizado como parte do Antigo Testamento.
foram reunidos em 31 capítulos que contêm 850 versículos, todos louvando o entendimento entre os homens, a justiça, a piedade, a sabedoria e o amor entre eles. Com sabedoria se edifica um lar, com a inteligência se firma. Não te alegres quanto aos teus inimigos, nem te regozije quando tropeçar. Quando os justos se elevam, o povo se alegra, mas quando os ímpios dominam, o povo suspira. Até então, não existia nenhum lugar especial para cultuar o Deus. Os hebreus consideravam que qualquer lugar era bom para fazer preces, mas Salomão, após ter consolidado o poder, decidiu construir o Templo de Jerusalém, depois chamado de Templo do Salomão. Os mestres vinham de Tiro. O rei Irã enviou-lhes arquitetos fenícios, cetros e cipreste, em troca de trigo e óleo bruto. A obra deve ter começado em 959 a.C. e terminou 7 anos depois. O edifício era um complexo de recintos e pórticos. Seu teto e suas paredes eram revestidos de cetro. Havia frisos de ouros, candelabros, vasos altos e baixos decoravam o interior. Essa é a descrição da Bíblia. Salomão faleceu em Jerusalém, provavelmente em 930 a.C. Após sua morte, a Palestina se dividiu em 2 reinos. Dessa cisão veio o enfraquecimento do povo hebreu e a perda do seu território e a dispersão do seu povo. O Templo de Salomão foi destruído 5 séculos mais tarde pelos invasores babilônicos. Reconstruído, foi arrasado novamente nos anos 70 da era cristã pelas legiões romanas. Dele sobrou até nossos dias apenas uma muralha que os judeus veneram e chama de Muro das Lamentações. Aí foi um grauzinho de Salomão para você, pessoal. Se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sino. Até a próxima. Moisés Cândido. Tchau.